Pai, glorificado é teu santo nome, Deus. Eu saúdo todos os que assistirem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19. Mas eu vou ler o versículo 17 até o 19. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do seu tempo. É porque o ímpio vai estar sempre atropelando os outros. O louco também vai provocar ira alheia. E alguém na sua trajetória não o perdoará, e ele acaba perdendo a vida, não é mesmo? Bom é que retenha isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Versículo 19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Os 10 governadores vão governar para todos, se forem justos. Mas a tua sabedoria vai ensinar você a trabalhar com ele e vai te ensinar a valorizar os bens que você adquire. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Lembra? Que lá atrás, no versículo anterior, goza os bens que você tem, mas na adversidade considere, por causa disso, desse versículo. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Porém, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peca. Porque nossa mente é falha. Nós, como homens, quando estamos regozijantes, quando estamos vivendo uma vida abundante, de saúde, de alegria, de força, cheio de amigos, nos distraímos, queremos gozar a vida. E nós vivemos num mundo de esquecimento ainda. Nossa mente nos prega a peça e acabamos pecando. Aí vem a adversidade para nos ensinar, para mostrar aonde falhamos quando estávamos abundantes. Que Deus nos abençoa com abundância para que nós possamos abençoar outros, nos ensinando como Ele quer o reino dele. Porque a vida é assim, uns nascem, outros morrem, uns crescem, outros são pequenos. A criança, adolescente, já vai crescendo, vai aprendendo, vai formando o seu caráter. E se nós não crescermos assim, com essa mentalidade de que somos pecadores e que precisamos aprender sempre, toda vez que vier um problema, nós vamos estar murmurando, reclamando de Deus. Ah, mas ontem eu estava bem, agora eu estou mal. Por que, Senhor, tu me abandonaste? Isso é ignorância humana. Porque aqui na Terra, essa é uma escola. Nos ensina a agir como discípulos de Jesus. Por isso que eu falo. Quando o pastor ele se esquece que ele é um discípulo de Jesus, ele passa a achar, porque ele é o anjo, a estrela, o anjo da igreja, que todos têm que se submeter a ele. Que a igreja, os membros, na verdade ninguém tem que se submeter a ele. Ele precisa conquistar essa submissão com amor, com carinho, com respeito, agindo com sabedoria, ensinando a sabedoria. E aí, aqueles que ele conquistar para estar ao lado dele na igreja, trabalhando, levando a obra de Deus, também vai ter a mesma mentalidade. E quando vir um pequenino, um sem entendimento, um irmão sem entendimento, aqueles que já aprenderam com o pastor aquela mentalidade também vão praticar a mesma coisa. E quando o pequenino tropeçar nas palavras, tropeçar nas atitudes, não vai ser julgado. Como hoje nós fazemos, vamos pôr em disciplina porque ela é rebelde. Nem mesmo quem traiu Jesus, ele colocou em disciplina. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoando também a Judas e todos que o traíram. A Caifás, Pilatos, que tinham autoridade,
Podia agir com justiça e não agiram. É por isso, irmãos. Por isso tanto sofrimento na terra. Porque nós causamos isso ao longo da nossa existência. A morte que é dita, você vai ver, mais na frente fala-se da morte. A morte é na terra. É nessa vida material. Porque o espírito não morre nunca. Se fosse assim, não teria o lagar de fogo eterno para a morte e o falso profeta ser lançado lá. Observem para ver se não é isso que vai ser dito quando chegar nesses versículos. A alma não morre nunca. O espírito volta para Deus, porque é Deus. Veio de Deus, é o próprio Deus habitando em nós. E quando nós mantemos ele adormecido, nós exercitamos a primeira caridade. Essa é a primeira caridade. A justiça, o amor, amar Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, porque esse é o primeiro e grande mandamento de Deus. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que Ele nos ama, aquele que já tem sabedoria e o que não tem da mesma forma. Por isso somos todos iguais na presença dEle. Por isso eu questiono tanto a direção das igrejas, da qual eu faço parte. Sou não da direção, mas um membro, um obreiro, porque não concordam, não estão dando exemplo. Gerações após eles virão ávidos para até se vingar daqueles que pecam, erram. Às vezes você está no culto, as pessoas estão com os olhos atentos, os obreiros sentados lá no palco, alguns falam no púlpito. O púlpito é onde você tem um microfone, você põe a Bíblia e prega. Ali ninguém senta e ninguém sobe, como se você observar muitas pregações, eu já subi no púlpito, ninguém sobe no púlpito. Não é louco? E alguns púlpitos nem aguentam, né? E é um desrespeito. O palco, sim, você sobe. Todos estão atentos, observando a igreja. Alguns nem sabem, porque olha, outros já são ávidos em caçar defeitos, caçar falhas. Para nas reuniões de obreiro estar citando. E se é uma direção para estar corrigindo, eu estou corrigindo, você está não, você está punindo. Porque se você vê lá um irmãozinho cometendo erro, outro dia eu estava filmando na igreja, a irmã distraidamente levantou as pernas, estava aparecendo a parte íntima. Eu cortei o vídeo. É uma mulher de respeito, mas por um breve momento não vigiou. Não cabe a mim mostrar aquilo. É a intimidade dela, é o íntimo dela, é a privacidade dela. Eu tenho que respeitar. Às vezes eu vejo vídeo de pregações, os irmãos cortam do pastor e mostra lá, o público mostra as partes íntimas das irmãs, ou de um irmão que às vezes está sentado impensavelmente, de forma incorreta. Precisamos, quando nós não somos justos e não aprendemos o que Deus ensina, nós fazemos essas coisas. Não vai ficar bonito no YouTube, todo mundo vai ver, vai dar mais visualização. Você esqueceu que no silêncio você está escarnecendo, mostrando a vergonha do teu irmão ou da tua irmã. Isso, irmão, é por causa da forma de nós dirigirmos o evangelho para aqueles que deveríamos estar ensinando a verdade, porque nós não observamos a palavra de Deus. Por isso está tão difícil. Se alguém começa a pregar o que eu estou pregando desta forma, imediatamente é colocado no esquecimento. Dá uma oportunidade para uma saudação. Eu, todos os cultos que eu vou, não precisa, vem dar uma saudação. Em alguns eu já falei, saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade e vou fazer assim sempre, daqui para frente. Porque eles conhecem a minha pregação. Se rejeitam, é porque não consideram que tem, como se diz, que tem validade, né? Que é considerável, que tem algum valor. Então a gente precisamos, essa é a minha rebeldia, porque eu vejo além daqueles que estão praticando as atitudes más comigo. As pessoas estão tão no poder de dirigentes, de lideranças, que se alguém prega algo contra aquilo que ele vai, ele já se sente afrontado, se sente desconfortável. A pregação do pequenino, do obreiro que está chegando, ele não considera relevante porque não falou do jeito dele. Aí você tem aqueles pregadores que querem estar sempre pregando.
Você ama a Deus, você precisa fazer isso, você precisa... Esse precisa, você precisa amar, você precisa obedecer a Deus, você precisa estar sempre com Deus, você precisa estar orando, tudo isso nós já sabemos, irmão. O que nós precisamos é nos comportar uns com os outros e ensinar a palavra de forma relevante, considerando, olhando a fraqueza não para punir, para repreender, mas para orientar. E não fazer como nós vemos hoje. O irmãozinho, às vezes tem uma discussão com o irmão lá por um momento borrasqueiro, é feita uma reunião, no meio da reunião de obreiro, vamos se reconciliar. Aparentemente, não, se você não é humilde, você não vai se reconciliar. Aparentemente você está dizendo isso, está tudo. Seria certo, né? Não, não é, porque você não está sendo humilde. Se ele teve uma desavença com o irmãozinho, é com ele que tem que se resolver. Você como pastor, como dirigente, senta nos dois, ouve os dois, menos que ele agrida o pastor. Você precisa ser sábio e ter paciência. Saber que é uma alma errante, que é uma alma que está começando, que é uma alma que não tem entendimento, não tem sabedoria, vai errar, vai te agredir. Mas enquanto ela não aprender a importância do respeito, a importância da paciência, a importância da misericórdia, porque ser misericordioso também é isso. É muitas vezes você ser agredido e se calar. Não, isso não é ato de covardia. É porque se você agredir de volta... Não, meu irmão, eu não estou agredindo. Eu convoquei uma reunião de obreiro e eu exigi que ele se reconciliasse, porque o corpo da igreja é o corpo de Jesus, não pode andar sem reconciliar, não pode andar um odiando o outro. Mas essa... Precisa se reconciliar, mas não desta forma, irmão. A atitude está incorreta. É uma alma que Deus criou, com livre-arbítrio, com a mesma liberdade que você, com os mesmos sentimentos que dói nele, dói em você. Mas ele escolheu uma atitude errada para reagir ou para agir com o próximo. É porque ele ainda não tem entendimento. E se nós somos obreiros e já estamos numa direção, precisamos ter entendimento. Se não tivermos, porque ninguém ensinou até agora, vamos buscar com Jesus, vamos observar a palavra com amor e ela vai nos ensinar. Mostrar que precisamos ter esse entendimento. E aí a nossa palavra que vamos pregar, a palavra de Deus, ela vai surtir efeito. Porque eu já vi muita gente, irmão, me agredir depois, falar, poxa, eu te agredi, você vem, me ama, me beija, me abraça, me chama de irmão. Mas você não é meu irmão, você não é filho dele? Eu sou, então. Mas eu errei. E daí? O seu erro é com Deus, não é comigo. Eu quero te amar para que você me ame, para que Deus te perdoe. É assim que eu ajo. Mas contra esses pastores arrogantes, que acham que disciplinando a igreja vai corrigir alguma coisa, com esses eu sou duro. Porque eu sei que eles deviam ter entendimento. Se não tem, é porque não querem. Porque já estão no poder. Tem a obrigação de escolher a forma melhor de administrar uma igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o castiçal. Vê lá em Apocalipse. Arrependa-se se continuar tratando com chicotada a igreja, eu retirarei o castiçal de você. Deus está exortando os pregadores. Mas parece que nós estamos focados em levar a igreja perfeita, segundo a nossa vontade, segundo o que aprendemos. E aí não tem como corrigir, porque o que chegou lá já também foi agido com ele. O pastor de hoje sofreu punição, alguém ensinou ele desde o princípio. Precisamos mudar isso, irmão. Tirar esse ciclo vicioso de maldade, de acharmos que temos autoridade sobre o nosso próximo. A autoridade é de Deus. Nós precisamos dar exemplo de humildade, ser discípulos de Jesus. Santo é Deus, santíssimo é Deus e santo é Jesus. O resto é aprendiz de santidade. Seja o pastor, até o menor obreiro, até o membro da igreja. Enquanto não despertarmos para essa consciência, vamos estar usando o evangelho para matar as almas que buscam o evangelho. Porque o cidadão vai numa igreja porque a família já não ouve. A esposa vai porque o marido não ouve. O marido às vezes vai porque a esposa não ouve. Vai lá encontrar uma palavra amiga. Mas ele está cheio de erro, porque vive no meio de pessoas cheias de erro.
Desde pequeno aprendeu. Em vez de encontrar alguém sábio para mostrar para ele que tudo aquilo é errado, mas de uma forma amorosa, não escarnecendo na igreja. Ah, mas eu estou, irmão, não estou punindo, estou falando aqui. Não, você não está fazendo nada, irmão. Pregar o evangelho é assim como eu estou fazendo, com amor. E quando alguém se levanta, certa vez houve uma ordem da convenção que os jovens deveriam pregar. E os idosos deveriam só dar assistência. Mas foi falado de uma forma tão superficial que alguém que também sofreu, chegou naquela idade passando pelo crivo dos pastores, estava esperando pregar e falar, então nós não servimos mais nada para a igreja? Era um ancião. Se ele tinha aquela mentalidade, significa que alguém trouxe ele àquela mentalidade. O pastor que estava do lado, que estava orientando, já mandou ele calar a boca, me respeita. Não percebeu que era ele que tinha que respeitar o ancião. Que se o ancião estava agindo de forma incorreta, de forma errada, é porque aprendeu. É porque tudo que ele aprendeu até aquele dia, até aquele momento, levou ele àquela conclusão. E temos que tomar cuidado com os jovens. Eles podem pregar sim, administrar, até liderar a igreja, mas sob orientações dos pastores e muito rigorosa. Porque às vezes eles tomam atitude achando que está agradando a Deus e atitudes corruptas. Eu posso citar umas centenas, não é o caso aqui. Não é esse meu propósito. Mas se não tiver jeito, eu citarei para que vocês tomem consciência de que amor, o nome já diz amor. Alguém se crucificou na cruz para provar o que significa amor, sendo filho de Deus, o rei, o dono de tudo. Mas a ninguém puniu, preferiu ser punido, porque hoje nós, a pretexto de levar a igreja santa para Jesus, nós punimos alguém, nós disciplinamos. Quem tem o poder de disciplinar é Jesus. E se nós formos como discípulos de Jesus, vamos perceber que por mais que alguém se levante contra nós na igreja, é Jesus que vai disciplinar. Nós precisamos buscar entendimento para conquistar o amor daquele que se levantou contra nós. Para pregar a palavra de uma forma que ele entenda com amor. Passarmos por cima das agressões, mas com amor, com carinho, com respeito. Fazendo o sacrifício que Jesus pediu. Esse é o sacrifício que os pastores, os pregadores, os profetas, os apóstolos precisam fazer. Ah, mas não é assim. Desde o passado a gente vai ver os discípulos, os apóstolos eram duros nas palavras. Eles também eram primitivos. Estavam aprendendo. Nós temos toda a Bíblia na mão. Todos já viveram e escreveram suas histórias na Bíblia. Nós não temos esse direito de continuar cometendo os erros deles. Nós precisamos nos corrigir. E nos interessar, nos esforçarmos. E aí a palavra vai ser genuína. E quando alguém pregar contra o pastor não vai pôr ele em disciplina ou vai matar a alma dele. Quando você pedir para alguém glorificar a Deus na igreja e ele não glorificar, você não vai ficar agredindo ele usando o culto o tempo inteiro, como eu vejo hoje. Até que ele dê glória ou se levante e vá embora. Você está amando a alma de Jesus? Eu, certa vez, estava numa igreja congregando. Eu era só um membro. E uma anciã sempre chegava, não dava paz para ninguém. Eu na porta, comecei na porta por minha própria vontade, porque a porta ficava vazia e eu falei, eu sou um obreiro, não me interessa se já me separaram ou não. O obreiro é aquele que faz a obra. E se a porta está vazia, por que eu não vou? E eu ia. E todo dia eu saudava ela. Ela entrava séria, ia lá na frente, sentava até o culto, não dava glória, e ia embora. Todo dia eu dava paz. De um certo tempo, com todo amor e sorriso. Nunca, e quando eu tinha minha oportunidade, ia lá e pregava. Mas nunca utilizei a palavra para agredi-la ou chamar a atenção dela, ou repreendê-la. Era uma anciã. Pregava com amor, com carinho. Até um dia o pastor pediu para mim orar para alguns irmãos, e eu orei. Aí eu, sempre ela passava e eu, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor Jesus, irmão. Pai do Senhor. Ela começou a dar paixão. Quando foi um belo dia, ela ora pelas minhas netas, meus netos. São tudo enfermos. Eu falei, tá bom. Peguei na mão dela, comecei a orar. Eu já vou orar, irmão.
Orei ali para que ela visse. E vai na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passado uns 2 meses, ela, irmão, a tua oração foi maravilhosa. Você curou meus netos. Eles pegaram saúde. Eu falei, não, irmão, a tua fé curou eles. Eu só fiz o que você pediu. Você veio com fé. E eu orei. Mas quem curou foi Jesus. Mas só curou porque você teve fé. Hoje, encontrar ela na rua é uma maravilha. Eu dou carona para ela. Eu saúdo ela com a paz do Senhor. O rosto dela é alegre. Eu nunca precisei agredi-la. Oh, irmãos, eu estou muito triste com a igreja dos nossos dias. Porque ainda não aprenderam a importância de conquistarmos as almas que não são nossas. Nunca foram. A igreja não é teu ministério. O ministério é de Jesus. Você é só um obreiro do ministério de Jesus. Nós estamos acostumados a meu ministério, porque Paulo falou, Tiago falou, não sei mais quem falou dos discípulos de Jesus. Ignorância humana. O ministério é de Deus. Mas nós podemos dizer de Jesus, porque hoje, se não vir a mim, não vai ao Pai. Jesus nem vai se ofender, nem vai se sentir orgulhoso por isso. Ele vai entender, porque ele é sábio. Pai, nenhuma alma que tu confiaste a mim se perdeu, senão o filho da perdição que veio para isto. Eu já não estou no mundo. Cuida daqueles que tu confiaste a mim, para que nenhum se perca, Pai. Porque eu já não estou no mundo. Antes de ascender ao céu, Jesus disse isso. Provando, irmãos, que o ministério não era dele, era do Pai. O Pai confiou a ele. Agora ele confiou o ministério a nós. E nós é o meu ministério. Por isso que alguém, se você me chamar de pastor, eu sou presbítero, mas você nunca me devo chamar de presbítero. Irmão Carlos. Eu me apresento como presbítero nas igrejas estranhas, todos sabem. Esse cargo, esse título, amor, quando você age com humildade, ele tem muito valor. Porque o presbítero ora e deve se curar. Mas como que o presbítero vai orar e alguém vai curar? Primeiro passo, quem está recebendo a oração precisa ter fé. É a primeira coisa. Segundo passo, o presbítero que está orando, meu irmão, ele precisa ser justo. Ele precisa dar a palavra e cumprir. Prometer e fazer. Porque assim com Deus. Se você promete e não cumpre o que você fala, vou fazer isso, não faz. Promete por irmão, vai na casa dele, não vai. Como Deus vai cumprir o que você